Olá, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Efraim e estou aqui com muito prazer para mais uma aula de matemática. Fique ligado até o fim da aula. Olá, galerinha do oitavo ano. Vamos aqui para a nossa correção do dia 13 de maio de 2021, com o objeto de conhecimento, que é a representação no plano cartesiano em relação entre as grandezas. Aí vamos tentar ser o mais rápido possível nessa atividade. Então, em cada item, verifique se as grandezas x e y são diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou não proporcionais. Depois, em cada caso, escreva a sentença algébrica que expressa a relação entre as grandezas x e y. Então, vamos lá para as três situações. Na primeira situação, vamos chamar o x de grandeza, né? Primeira grandeza, grandeza x, e a segunda grandeza, grandeza y. Então, observe que a grandeza x, ela vem de 4, passa para 8, depois para 16, 32, 64. Ou seja, a gente percebe que ela vai duplicando, né? Ó, de 4 para 8, para 16, você vai aumentando, né? O valor da proporção aqui é 2. A grandeza y, você percebe que ela de 4 cai para 2, depois vem para 1, para meio, para 0,25. Ou seja, na medida que a grandeza x duplica, a grandeza y ela se divide por 2, né? Então, na medida em que uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção. Quando eu tenho esse tipo de grandeza, eu já sei que a grandeza ela é inversamente proporcional, né? Então, inversamente proporcional, certo? Se nós formos analisar aqui, agora eu peço no segundo momento, depois em cada caso escreva a sentença algébrica que expressa a relação entre as grandezas x e y. Sentença algébrica é um pouco mais complicado e talvez nem todos compreendam, mas se eu for analisar em relação às grandezas, por exemplo, quando o meu y, né? Ele vai diminuindo na proporção aqui, né? Que vai como se fosse dividindo sempre por 2. O meu x vai sendo multiplicado por 2. Então, à medida que uma diminui, outra duplica, né? Ou seja, outra aumenta na mesma proporção. Então, a expressão algébrica que eu encontrei nesse caso foi y igual 16 dividido por x. Aí, como eu explicaria essa situação aqui, né? Primeira coisa, que quanto mais o x aumenta, mais o y diminui. Isso na mesma proporção. O próprio 16 aqui, se eu for levar em consideração, no final aqui, eu tenho um aumento de 32 para 64, né? 32 para 64, de 32 para 16, 16 para 8, de 8 para 4. Então, se eu for analisar aqui e eu fazer uma multiplicação do x por o y, todas as medidas, né, vai comprovar exatamente o 16, né? 4 vezes 4 vai dar 16, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 1 dá 16, 32 vezes meio também dá 16, e 64 vezes 0,25 também dá 16. Então, essa foi a explicação que eu encontrei para comprovar a sentença algébrica, tá certo? Aí aqui, pessoal, só para comprovar, eu fiz aqui um exemplo, montei aqui um exemplo
Então veja bem, eu estou dizendo que o meu y vai ser igual a 16 dividido por x, né? Essa é a minha sentença algébrica. Então veja bem, se eu pegar aqui primeiro passo, o meu y é 4. Então no lugar do y eu vou colocar 4 igual a 16 dividido por x. O meu x também vai ser 4, certo? Aqui. Então 4 vai ser igual a 16 dividido por 4, também vai dar 4. Isso quer dizer que quando o meu x, ou quando o meu y é 4, o meu x também vai ser 4, certo? Se eu continuar a mesma coisa com todas as outras situações, eu vou comprovar a mesma coisa. Vamos fazer só mais o segundo exemplo. No segundo exemplo, vamos colocar meu y igual a 2. Então, no lugar do y vai ser 2 agora. 2 vai ser igual a 16 dividido por x. Quando o meu y é 2, o x é quanto? 8. Então, eu vou dividir por 8. E aí, eu vou comprovar. 16 dividido por 8 vai dar 2. Pronto, aí então, estou comprovando mais uma vez que isso aqui é igual. Ou seja, que a minha sentença algébrica é igual. Porque eu comprovei que quando o meu y é 2, né, ó, o meu x, né, tá aqui o x, foi 8. Eu comprovei para poder verificar que a igualdade é verdadeira, certo? Pronto. Então, vamos prosseguir aqui na nossa segunda tabelazinha aqui. Então, você observa na segunda tabela, o valor de x, 0,25, passa para 0,5, depois para 1, depois para 2, depois para 4. Se você for observar aqui, a proporção aqui, o valor da proporção também é o dobro. Se eu pegar 0,25, multiplicar por 2, vai dar meio, né? Se eu colocar meio vezes 2, vai dar 1. Se eu colocar 1 vezes 2, vai dar 2. 2 vezes 2 vai dar 4 e assim por diante, né? E aí, a grandeza y, se você observar, ela vai se comportar da mesma forma. De 3 passa para 6, então aumentou o dobro. 3 vezes 2 dá 6, 6 vezes 2 vai dar 12, 12 vezes 2 vai dar 24 e 24 vezes 2 vai dar 48. Conclusão, na medida que a grandeza x duplica, a grandeza y também duplica. Ou seja, as duas grandezas, elas aumentam na mesma proporção. Então, quando duas grandezas aumentam na mesma proporção, nós dizemos que elas são grandezas diretamente proporcional. Então, nós vamos dizer que elas são grandezas diretamente proporcionais. Vamos colocar no plural agora, né? Diretamente proporcionais, certo? E aí, nossa sentença algébrica, né, que eu encontrei aqui foi o meu y vai ser igual a 12x. Agora vamos entender por que o y é igual a 12x. Veja bem, agora vamos pegar, né, para evitar pegar aqui o número decimal, vamos pegar aqui de baixo para cima, né? Se o meu y é 48, então no lugar do y eu vou colocar 48, que vai ser igual 12 vezes o x. Quando o y é 48, o x é quanto? 4. É isso? E aí, 48 vai ser igual 12 vezes 4, também vai dar 48. Então, eu vou comprovar a igualdade na minha sentença algébrica, certo? Então, quando o y é 48, o meu x é 4, comprovado. Se eu pegar o segundo exemplo, só para conferir mais uma vez, quando o meu y for 24, y igual a 24, né, ó, aí igual 12 vezes
O x, qual é o valor de x? Quando o y é 24, 2. E aí vai ficar 24 é igual 12 vezes 2. 24 igual a 24. Só para conferir, tá certo? Pronto. E aí nós vamos para a nossa terceira tabelazinha. Então veja bem, na nossa terceira tabela, o x, a grandeza x, de 1 passa para 3, de 3 para 4, para 5, para 6. Primeiramente, do 1 para o 3, triplicou. Do 3 para o 4, aumentou só 1. E aí vem aumentando de 1 em 1. Então já percebe que já não tem uma proporção fixa aqui. Na grandeza y, de 1 passa para 4, ou seja, de 1 para 4, quadruplicou, né? E aí de 4 vem para 5, para 6, depois para 8, ou seja, não tem proporção nenhuma nessas grandezas. Então, já sabe que nós estamos diante de uma grandeza não proporcional. Então, são grandezas não proporcionais, né? Proporcionais, plural de novo, certo? Então, se são grandezas não proporcionais, nós não temos sentença aqui, certo? Pronto, e aí só para concluir aí com as perguntinhas aqui dos itens, né? Nós respondemos essa daqui, que vai de encontro ao que nós vamos estar utilizando aqui. Como podemos determinar a quantidade total necessária de tecido para fazer uma camisa sabendo o seu comprimento? Primeiramente, a gente vai fazer isso percebendo a proporcionalidade entre as grandezas, ou seja, percebendo, vamos só colocar aqui para ficar registrado bem direitinho, percebendo. Então, respondendo aqui nossas perguntinhas, como podemos determinar a quantidade total necessária de tecido para fazer uma camisa sabendo o seu comprimento? Vamos colocar aqui, primeira coisa, percebendo que trata-se de uma grandeza diretamente proporcional E aí, para complementar, nós vamos dizer que dividindo, porque eu fiz isso para comprovar, eu dividi a quantidade total por a parte do tecido, o comprimento do tecido. Então eu coloquei aqui dividindo a quantidade total eu vou resumir aqui, total necessária que é essa daqui, do eixo Y, necessária de tecido. Dividir por quê, pessoal? Dividir por o seu comprimento, Por o seu comprimento. Então, essa é uma forma, de eu estar
fazendo, né, determinando o total necessário de tecido, né, que aí no caso eu descobri que daria 1,6, né, seria aí a quantidade necessária de tecido. Letra B. Como podemos saber se as grandezas comprimento da camisa e total de tecido são diretamente proporcional? Então, o comprimento e total de tecido, né? Como é que nós podemos saber que são diretamente proporcional? Já foi explicado anteriormente, mas vamos só colocar aqui por escrito, né? Vamos colocar aqui, na medida que a grandeza, vamos botar comprimento, na medida que a grandeza é comprimento, ou para ficar mais fácil, né? Na medida que a grandeza x aumenta, a grandeza y, né? A grandeza y também aumenta na mesma proporção. Certo? E, né, para comprovar ainda, eu poderia dizer que se eu dividir, no caso, a grandeza y por a grandeza x, quantos pontos eu tiver aqui, vai dar a mesma medida, que é o que eu já coloquei no item A, né? 1,6. Tá certo? Ok. Nossa terceira questão é um pouco mais simples, né? Daniel fez uma viagem e trouxe presentes para os sobrinhos. Após embrulhar os presentes, ele observou que a relação entre os comprimentos do papel e da fita usada para os embrulhos segue a representação gráfica ao lado. E aí nós temos a representação gráfica aqui, nosso ponto de partida, nosso ponto zero, nosso eixo X, aqui vai o 50, comprimento do papel, aqui vamos ser comprimento do papel, então aqui seria 50 centímetros, né? No meu eixo X, ou no meu eixo Y, aqui eu tenho o comprimento de fita, então o comprimento de fita que é dado em centímetro. Isso quer dizer que para cada 50 centímetros de papel, eu vou ter 20 centímetros de fita, ok? E aí você observa que o gráfico também ele vai crescente, né? Então, observando esse gráfico, nós vamos para o item A, para ver se a gente entende o que é que está pedindo aqui. Como podemos encontrar a quantidade de fita necessária para outras quantidades de papel, além do valor expresso pelo ponto marcado no gráfico? Primeiramente, descobrindo que tipo de grandeza é. Então, observe, se para 50 centímetros, né, para 50 centímetros de papel, eu vou precisar 20 centímetros de fita. Se eu duplicasse, por exemplo, digamos que essa reta continuasse aqui e ela fosse, por exemplo, até aqui, né? Eu vou duplicar aqui, então aqui é o ponto, agora é 100, aqui seria 100. Então, se eu utilizasse agora o dobro de papel, então se eu vou utilizar o dobro de papel, é claro que eu vou utilizar aqui o dobro de fita. Então, se de 50 aqui passou para 100, de 20, digamos que viria para cá 40, né? E aí
o gráfico iria continuar crescente, com certeza. Eu iria colocar os pontinhos aqui, vinha de lá para cá. Pronto. E bem aqui eu iria ter outro ponto em comum. Resumindo, nós vamos perceber que na medida que a grandeza y duplica, aumenta, a grandeza x aumenta na mesma proporção, certo? Então, isso dá para mim perceber o quê? O que é que eu vou estar colocando aqui agora, professor? Simples, muito simples. Quando eu pergunto como podemos encontrar a quantidade de fita necessária para outras quantidades de papel além do valor expresso pelo ponto marcado no gráfico, já fizemos isso. Mas para isso nós vamos estar descobrindo o tipo de grandeza. Certo? Então, descobrindo o tipo de grandeza. Que nesse caso, nós temos a grandeza diretamente proporcional. Ok? Pronto, tá respondida. E a letra B, só para finalizar aqui, tá ficando muito longo, né? Mas nós temos que entender bem direitinho. Os comprimentos do papel e da fita são grandezas diretamente proporcionais? Acabamos de falar que sim. Aí vamos justificar, né? Para não ficar só o sim. Eu gosto sempre de justificar. Porque na medida que a grandeza, vamos voltar aqui, papel, tá? Na medida que a grandeza papel aumenta, a medida fita, né? Então a medida fita também aumenta na mesma proporção. Pronto, tá conferido. Então, galerinha, chegamos ao final de mais uma correção. Espero que vocês tenham gostado, tenha tirado aí as dúvidas de vocês, tá certo? Então, fique bem, fique com Deus e até a próxima correção, beleza? Tchau, tchau.